Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Market dessa quarta-feira, 1º de fevereiro de 2023, 2 horas e 12 minutos. A gente segue aqui com os principais destaques do mercado financeiro repercutidos aqui com o nosso time, Alan Gani, Alexandre Cabral, trazendo a visão dele sobre todos os assuntos que estão movimentando as bolsas por aqui e no mundo também. Falando nisso, hoje o dia é de expectativa em relação à definição de política monetária nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, a famosa super quarta, embora não é muita novidade o que se espera. Se espera uma alta de 0,25 nos Estados Unidos, manutenção da taxa em 13,75 aqui no Brasil. O que seria a novidade? A fala, comunicado, como que vão vir os sinais, né, do Federal Reserve no comunicado, logo depois da divulgação do número, e aqui no Brasil também o comunicado do Banco Central. Talvez alguma coisa um pouco mais dura, enfática, incisiva dos bancos centrais possa trazer um pouquinho de mais mau humor, digamos assim, nos mercados. Além disso, o que a gente tem para falar hoje? A Ambev foi colocada ali num estudo pela Serve Brasil, apontando um rombo estimado de 30 bilhões em manobras tributárias. E aí, na cabeça do investidor, já começa a passar aquele filme do que aconteceu com a Americanas. Será que a Ambev também tem esqueletos no armário? Essa é a grande pergunta. Fora isso, a gente tem informações sobre dívida nos Estados Unidos. A Alan Gani está bem por dentro dessa situação. A gente tem também Americanas, para falar de fundos imobiliários das Americanas, shopping tomando calote das Americanas. É isso que está acontecendo? E, claro, também outras informações do mercado que a gente for trazendo, porque também temos falas do governador agora aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dizendo que a privatização da Sabesp vai começar a ser discutida ainda nesse mês de fevereiro. E ele disse mais, ele falou que agora ele e Lula, o presidente Lula, sim, são sócios, porque se ele quer que o Brasil vá bem, ele quer que São Paulo vá bem, então eles têm que ser sócios parceiros nesse crescimento do Estado e do país. Enfim, assunto é o que não falta nesse BMC Market. Boa tarde, Alexandre Cabral. Boa tarde. Boa tarde. Tem mais uma agora aqui da Americanas com BTG, hein? 1,2 bi é essa? O BTG também teve participação nos atos que culminaram no cenário pericitante atual. Aliás, não apenas participação, mas conivência e culpa, escreve os advogados da Americanas no auto apresentado ao juiz. Jael Zanin tem essa também, já não se sabe, não se sabe. Cara, se for isso, rapaz, maluco. Mas o que acontece é o seguinte, né? Essa questão dos autos aí trazerem acusações, a gente está vendo desde o começo, Cabral. O BTG acusou a Americanas, aí a Americanas acusou o BTG acusou de novo a Americanas, e essa foi a réplica, a tréplica. Eu já não tenho mais palavras para dizer o que é isso aí. Mas é uma troca de acusações. Isso já está dentro das minhas férias, então. Tá pesado, o negócio está escalando. Não, mas esse aí é novo, Cabral. Essa notícia que você trouxe é boa e é nova. Mas é que eles já estão... Vai lá e, por exemplo, o BTG quis segurar o dinheiro da Americanas. Aí o advogado foi lá, redigiu uma peça sentando a lenha na Americanas. A Americanas, para pedir o dinheiro de volta, para liberar o dinheiro, deu uma pancada no BTG, e assim sucessivamente, culminando nessa aí. Ele foi conivente, diz que o BTG foi conivente. Isso aí é uma acusação forte, grave, hein? Cabral. Pra caramba, né? Conivente, esse conivente. É tenso, maluco, né? Assim, o BTG estava, não, conivente, que tipo, fez cagada, deixa eu fazer. Não, sabia e ficou quieto. Ele ficou quieto. Meu povo. Poxa. Deu rod, hein? Deu rod.
Inverteu, né? Agora tem que apurar isso, o que é verdade ou não, se é estratégia da defesa, né? Mas é uma acusação muito forte, de qualquer modo, né? Inclusive, aproveitar que tocamos em Americanas, Gani, o Americanas deixou de pagar aluguéis. Eu tinha visto que... Era shopping, era loja de rua, não era? A gente comentou na semana passada as lojas de rua, agora são shoppings. Shoppings. Então, estima-se ali, não está muito detalhado, mas por exclusão, que tem um rombo de 11,9 milhões já devendo para as lojas que estão dentro dos shoppings, tá? Inclusive está o Shopping Iguatemi aqui em São Paulo, o West, não sei se você conhece, o Cabral West no Rio de Janeiro, né? Tem acho que um shopping de Pernambuco, se eu não me engano, enfim. Então, somados, 11,9 milhões aí já de inadimplência, né? Então, isso a gente até tinha levantado essa bola que poderia afetar os fundos imobiliários. Então, veja que agora a Americanas ela está num dilema muito grande. Qual que é o dilema? Ela não pode parar com as operações, porque muitos fornecedores, numa situação dessa, ficam com medo. E aí não entregam, não vendem mais a mercadoria, e aí talvez ela seja despejada dos shoppings também, aí que matou a empresa de vez. Sim. Então, numa situação dessa, é muito delicado, porque o que restou ainda para Americanas para ter uma sobrevida na UTI que ela está? É a operação. Que era o que funcionava, né? Era a operação. Mas se você agora, por conta de questões financeiras, e aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, acabar com as operações, aí acabou a empresa, né? É o fim dela. Então ela está tentando sobreviver nesse tempo, ganhar um fôlego, um mínimo de caixa, manter as operações, fazer caixa, para daí apresentar o plano para os credores e fazer uma reza brava para os credores aceitarem. É famoso. A notícia todo mundo quer tirar algo da Americanas agora, mas agora não tira nada. Então é melhor deixar, tentar ela sobreviver um pouco, ou muito, para ver se ela consegue tirar algo. Ah, vou cortar a luz da Americanas. É que você não recebe nada, acabou Americanas. Pois é exatamente isso daí. E aqui, ó, tem até a relação, pegar aqui a relação dos shoppings, mas eu lembro que tinha o West, tinha o Iguatemi aqui em São Paulo, né? Pois eu acho aí, eu falo aí para vocês. Não, pois é, e essa é uma situação bastante importante que a gente fala, né? Manter a operação. Fornecedores, muitos deles já não estão mais entregando, rompeu o contrato com empresa logística, não está pagando, enfim. Agora, essa informação que o Cabral trouxe aí de mais uma peça, né, mais uma peça dos advogados trazendo essa informação que o BTG teria sido conivente, inclusive, isso acaba trazendo bastante cautela. E tem uma outra informação que a perita forense, nomeada pela Justiça para o caso, ela se chama Patrícia Punder, ela renunciou, né, de ser a perita do caso Americanas, falando que falta de acordo entre as partes em relação aos honorários relacionados com os serviços a serem providos. Com uma falta de acordo aí com o honorário a ser pago, ela deixou o caso para não, imagino, trabalhar de graça. Exatamente. Eu não sei o motivo da Deloitte, mas a Deloitte também negou a auditoria ontem. Sim. Algum banco pediu, a Deloitte falou, não, pago não. Pago não, hein? Não aceito não, não sei o motivo, tá? Não achei o motivo. Se alguém souber, por favor, nos ajude. E tem uma pergunta aqui. O Gilson falando assim, o que acham da participação do Morgan Stanley? A gente noticiou mais cedo, né? Morgan Stanley chegando a 5,2% de participação em Americanas. Que poderia, né, quando a gente olha uma baita instituição como essa, aumentando o posicionamento na Americanas, né? Seria a esperança de uma recuperação, esperança de uma volta por cima, digamos assim? Aquela aposta de risco do Morgan, né? Porque se der certo também e recuperar, tem um upside brutal a empresa, né?
Agora, é uma aposta muito de risco, porque tem uma probabilidade da empresa quebrar e aí 5% do portfólio, né, não é, lógico, não vai quebrar o Morgan, não é nada disso, mas é um número, comparativamente a outras instituições financeiras, que é bastante, né? Mas estão apostando que não vão deixar a empresa quebrar de alguma maneira, né? Pois é, não vão deixar a empresa quebrar. E aí tem a... Você achou aí, Gani? Achei. Então conta pra gente, por gentileza. Então aqui, ó, 90 credores de shopping centers, tá? Aonde tem aí, ó, pessoal que nos acompanha do Mato Grosso, Pantanal, Shopping Pantanal de Cuiabá, Sorocaba aqui, tem uma dívida grande com Esplanada de Sorocaba, o Iguatemi, né, shopping aqui emblemático de São Paulo, né, 741 mil reais, enfim, Praça da Moça em Diadema, West Shopping Rio, e assim vai, né, então aí tem alguns shoppings bastante emblemáticos, né. Sim. Não, mas não quer dizer que já deu calote. Deve. Tá devendo, né? Mas não recebeu no tempo. E aí, acho que a pergunta que acaba ficando, né, é o seguinte, a empresa, quando ela entra em recuperação judicial, não sei se vocês têm essa resposta, mas ela tem que continuar com a operação como se nada tivesse acontecido, ou, entrei em recuperação judicial, não preciso pagar mais nada, vai tudo para a conta da recuperação judicial. Porque tem essa também, se está em recuperação judicial, está renegociando com credores, joga tudo nessa conta e então, é isso vê que lá ela na está frente. tentando fazer. Exatamente. Ela tá usando desse artifício, né, para falar assim, ó, porque as dívidas estão suspensas, né? Não, então também não vou pagar o aluguel. Não vou pagar. E sabe Joga o que ela tudo na conta. E sabe o que ela está entrando na justiça para suspender o quê? Que ela está com medo? Água e luz. Água, luz e internet Água, luz também. E internet. Que são... Pois é, aí a empresa funciona, mas a energia elétrica não, então já viu, né? Uhum. Gente, tem um monte de pergunta aqui no nosso chat sobre Ambev, até porque a gente comentou aqui no começo da nossa programação, falando que a Ambev também acabou, né, sendo colocada como será que tem alguma coisa errada nas questões tributárias de Ambev. E aí, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo comercial, também aqui com o Gani, com o Cabral e com o Ale Delara, que está aqui para bater um papo com a gente também. Daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney.
É isso aí, estamos de volta aqui com o BMC Market, 2 horas e 27 minutos. Agora a gente vai entrar naquele assunto da Ambev, porque o estudo contratado pela Serve Brasil apontou um rombo estimado de 30 bilhões de reais em manobras tributárias e justamente aí, enquanto todo esse caso de Americanas envolve uma dívida bilionária com os bancos, a Ambev seria uma dívida com impostos federais, estaduais e municipais, isso aí de acordo com essa associação chamada Serve Brasil. Aí o Ale Delara está aqui com a gente para também ajudar a gente a entender um pouco mais, porque esse valor de 30 bilhões de reais seria referente a créditos tributários. E aí, por que isso está, Ale, chamando a atenção? Por que isso está trazendo essa discussão toda? O que acontece no caso de Ambev? Qual seria a hipótese para esse rombo aí, ou pelo menos essa dívida de 30 bilhões de reais? Ale Delara, boa tarde para você. Olá, Felipe, boa tarde. Eu vou comentar um pouco, porque há uma venda para uma zona franca, que é o que a matéria destaca, ela equipara-se a uma venda para o exterior. Então, existem alguns códigos fiscais que você destaca na nota fiscal de venda pelo lado do fornecedor, que vão te dar uma isenção ou uma suspensão dos impostos até que seja comprovado a entrega desse produto numa zona franca. Ele começa pelo código CFOP, que é um código fiscal de operação, e existe um que é específico para uma venda a uma empresa que está sediada numa zona franca. Quando você faz uma venda de um produto para o exterior ou para uma zona franca, há isenção desses impostos. Então o fornecedor pode abater o preço, o custo desse imposto da mercadoria, e você destina ela com um preço um pouquinho mais barato. Então, se você tem uma garrafa lá de refrigerante que custa R$10, considerando o custo de produção, o lucro da empresa e mais R$2 de lucro, você tem a isenção desses R$2, você pode vender para uma empresa da Zona Franca por R$8. Só que quem recebe esse produto na Zona Franca, ele não tem o direito do crédito, porque o imposto não foi pago lá na origem. Então, uma das teses que tem ganho força no mercado é que a Ambev fez o crédito desses impostos de maneira indevida. Então, a nota fiscal de entrada dela, ela inflacionou o preço desses produtos, justificando esse preço como imposto pago, e ela fez o crédito desse imposto na conta gráfica da empresa. Então, o custo dela mais o imposto, quando ela vai fazer a venda do produto final dela, ela tem um crédito que ela pode abater. Então, ela paga menos imposto na saída de produto delas. E aí o resultado é fácil. Eu tenho um crédito, eu tenho um débito, pago a diferença, só que o crédito não existe, eu fico com um débito menor. Então, uma das teses que tem ganho mais força e parece ser o mais lógico é justamente esse, um crédito indevido dos impostos dos fornecedores que enviaram produtos para eles. E se a Receita Federal pegar, estão ferrados para trás, é isso? É 100% de multa e mais o recolhimento do imposto devido. 5 anos, né? Isso, 5 anos. 5 para trás, que eu digo. Desde 2017, né? Nossa. Exatamente. Então, é um dinheiro que a Ambev, teoricamente, deve para o erário, né? E isso está ICMS, está IPI, tem PIS, COFINS. Isso é uma praxe do setor? Não, eu acho que não. Eu acho que não, porque o controle é relativamente rígido, né? Todas as declarações que o contador tem que apresentar, que o setor fiscal da empresa tem que apresentar, ele é muito rígido. Mas passou. Nesse caso passou. Então, afirmar que é uma prática do setor, eu acho que não seria o correto. É claro que a gente está falando aqui de hipótese, né? Não necessariamente a gente está falando que aconteceu isso com a Ambev, é uma possibilidade, né? Justamente, até mesmo pelas notícias que tenha saído, a gente percebe que pode ser isso que tenha causado essa dívida tributária aí da Ambev com a Receita. Agora, a questão é a seguinte, né? É claro que a gente sabe que as empresas, elas gastam muito dinheiro e gastam muita cabeça, né, de contador e advogado para se enquadrar em esquemas ou em faixas da própria legislação para pagar menos imposto. Talvez não seja isso que aconteceu, né? Não é que você achou um meio legal para pagar menos imposto. É uma possibilidade de coisa ilícita, errada, sendo feita.
Sim, até porque a Ambev está numa zona franca. Então, se a sede da Ambev, que fez o crédito desses impostos, estiver aqui em São Paulo, por exemplo, ele não tem a isenção. Então, ela tem o direito ao crédito como qualquer outra empresa que tenha tributação na venda de mercadorias normal, igual qualquer empresa. Agora, esse é um caso específico para vendas ao exterior, e aí a empresa do exterior que importa já não teria crédito, porque os impostos nos países de destino são diferentes. Agora, especificamente para a Zona Franca, você tem o mesmo comportamento tributário. Então, foi um crédito realmente específico da Ambev, e se houver outra prática, seria para empresas que têm a mesma condição que a Ambev está, né? Eu acho pouco provável. Eu acho que aí houve algum erro, como aconteceu no balanço das Americanas, né? Gani Cabral, mais questões aí a serem levantadas nesse sentido? Não. Não por falta de conhecimento, não vou mentir. O Ale, aí eu tenho, né? Na Zona Franca de Manaus, muitas empresas estão lá, né? Você tem conhecimento de alguma outra situação que possa envolver a Zona Franca de Manaus? Porque teve toda uma discussão, né, no ano passado a respeito da volta de tributação ou de manutenção de isenção para aquela zona, para trazer competitividade e tudo mais. Como que você vê o funcionamento, né, da Zona Franca de Manaus nessa questão, né, de trazer competitividade, de atrair empresas, de trazer emprego, enfim, tudo isso para aquela situação, para aquela região? Sim. Felipe, a Zona Franca ela já foi muito mais vantajosa no passado. O modelo que o Brasil tem adotado, até com as recentes ZPEs, né, Zonas de Processamento de Exportação, acaba não trazendo essa competitividade que nós esperávamos. O princípio de uma zona franca, como funciona no Uruguai, por exemplo, que possui 6 zonas francas e são muito bem geridas e tem um funcionamento muito bom dentro do propósito delas, é quando você vai fazer uma montagem, por exemplo, de um televisor e grande parte dos equipamentos eles são importados. Então você traz para uma zona franca para manufaturar nessa zona franca, você gera emprego, você tem uma carga tributária menor e com isso você consegue fomentar a produção e traz na carona uma série de outros benefícios. O principal dele é a geração de empregos. Só que para você ser autorizado a estar numa zona franca, ficou muito caro e muito burocrático nos últimos anos. Então nós temos visto, na verdade, empresas da Zona Franca de Manaus, principalmente, saindo da Zona Franca porque já está mais competitivo dentro do mercado doméstico brasileiro, sem estar dentro de um regime especial. O Uruguai, por exemplo, quando você confere balança comercial do Uruguai para outros países da América do Sul, você vê que para a Argentina, por exemplo, as zonas francas do Uruguai são o 6º maior exportador para a Argentina, maior do que o próprio Uruguai. Porque, teoricamente, ou uma analogia brincando, uma zona franca é como se fosse um navio no meio do mar, né? Não tem uma origem, não tem governo, não tem nada, não tem território. Então, ali você pode fazer tributariamente qualquer coisa, porque não tem quem vai tributar isso daí. E, infelizmente, a Zona Franca aqui do Brasil acabou perdendo essa função há alguns anos, por isso que raramente nós vemos alguma notícia, e quando vem, é esse tipo de notícia aí que acabou acontecendo com a Ambev. Ô, Delara, eu conversava agora há pouco com a Paula, e ela que me chamou a atenção em relação a isso, que muitas empresas, ao invés de, por exemplo, chamarem de sorvete, chamam bebida láctea refrescante, né? Hambúrguer, dá um outro nome lá e tal. Tem a ver com essa compensação de créditos tributários para você pagar menos imposto? Pode ter a ver, assim, Gana. Essa é uma dos jabutis em cima da árvore aqui do Brasil, né? Tá. É igual o KNAI que você coloca como consultoria ou serviço de apoio administrativo, porque há uma alíquota diferente entre os dois e a prestação de serviço é basicamente a mesma. Isso mostra que o Brasil precisaria mais do que urgente uma reforma tributária para facilitar justamente este entendimento. Agora, independente de qual é a classificação fiscal, ou como nós conhecemos aqui no Brasil, a INCM, desse produto e qual é a alíquota de imposto que ele gera, o que aparentemente aconteceu foi um crédito indevido. Claro que se esse crédito indevido, a Ambev, e isso hipoteticamente, naturalmente, colocou uma classificação fiscal de um produto que gere maior imposto, ela fez um aproveitamento maior de um crédito que não deveria ter feito. Mas nesse caso eu acho que não, eu acho que foi realmente se creditar de impostos de produtos que não estavam pagando impostos na origem, ou seja, pelo fornecedor. Perfeito.
Maravilha. Ale, obrigado pela participação aqui, esclarecendo bastante aqui essas questões. Claro, está muito no começo, né? Foi essa possibilidade foi colocada agora cedo, né? Hoje pela manhã, e aí a gente tentando entender um pouco e já saíram, né, algumas informações até mesmo que seria uma questão tributária mesmo com a Receita Federal. Eu acho que também fica a pergunta, né? Se é uma questão tributária, Receita Federal, também há 5 anos, né, desde 2017 que pode acontecer, se não teria formas de perceber isso, né, auditor da Receita, alguma coisa que tenha um olhar um pouco mais acurado para esses números, até porque a Receita fica sempre em cima de todos os números das empresas, né? Não necessariamente poderia deixar passar tanto tempo assim, né? Ale, eu não sei se você tem conhecimento sobre isso, mas isso também chama atenção, né? Felipe, o que tem se mostrado desde o escândalo das Americanas é um problema com as auditorias. Eu acho que eles vão sofrer bastante aí nos próximos meses, aí, talvez esse ano, porque perderam completamente a credibilidade, né? Voltamos ao ano 2000 com a Enron e a Arthur Andersen, né? É basicamente o mesmo caso. Boa. Tá certo então, Ale. Valeu, obrigado, hein? Até mais, até uma próxima. À disposição, obrigado. Valeu, é isso aí. Ale Delara aqui com a gente no BMC Market. Agora voltamos nós três aqui para falar um pouquinho desse assunto. Também não chama atenção que de repente ninguém tenha percebido, inclusive Receita Federal. Eu fico abismado com 20 bi e ninguém vê. Eu fico abismado com 20 bi e ninguém vê, mano. E agora mais um. Não tô falando 10 reais, eu tô falando 20 bi. É muita grana, né? E a Receita Federal é muito eficiente, né? Ainda mais no Brasil, assim. Ainda mais que vira ano fiscal, tem que apresentar demonstrativos, tem que fazer no imposto de renda pessoa jurídica, enfim, tem todas essas coisas, né? A Receita não brinca em serviço. Não brinca, né? não. É isso. E tem, só para a gente seguir aqui essa questão, porque o que acontece, né? O Cabral levantou a bola um pouquinho mais cedo e a gente tem essa informação aqui sobre, inclusive essa notícia aí que a Americanas diz que o BTG tem culpa nesse rombo aí de 20 bilhões, porque o BTG deu dados errados para a auditoria, né? Ao fornecer dados errados para a PwC, para a auditoria, também teria contribuído para que houvesse essas inconsistências no balanço da empresa. Então, eu dei uma olhada aqui, a Americana segue subindo, mas o BTG, que é o BPAC, está aprofundando as quedas aí logo depois que saiu essa notícia. Só para vocês terem uma ideia, caiu 5% praticamente em, deixa eu ver quanto tempo. Tá caindo 4% alguns minutos, agora, então tá em alta. Em 10 minutos. Em 10 minutos. Na verdade, em 10 minutos, perdão, em 1h30. 1h30 caiu cerca de 5%. E estava numa queda de 0,4 e tal, e aí agora caindo mais de 4%. Tese da Americanas, aí dos advogados, enfim, então um monte de banco informou errado os dados contábeis. Mas não chega a 20 bi, né? Tá, explica, vamos supor, explica um bi e pouco. Assumindo que seja verdadeiro, tá? Que o argumento seja verdadeiro. Tá, ok. Aí o BTG errou o quê? 1,2 bi. E os 18, né? 1,2 e os 18,8 bi, cadê? Né? Os outros bancos erraram, né? Então... Cadê aquela minha tabela? Faz muito sentido isso daí. A com o BTG 3,5 bi. E os outros 16 bi. Cadê? Então os outros erraram também ao reportar essas informações, né? É algo que não bate, né? Alguém tá blefando. Bem estranho. E só para atualizar, o pessoal que quer saber de Americanas, sabe aquela determinação judicial para apanhar ou
ou capturar os e-mails, né, fazer busca, claro, e apreensão de e-mails de CEO, ex-CEO, de todo mundo que está em cargo executivo ou acionário majoritário lá da Americanas, vai ser feita hoje. Nessa quarta-feira está previsto o início lá no Rio de Janeiro de uma diligência de busca e apreensão dos e-mails trocados por funcionários da Americanas nos últimos 10 anos, em cumprimento da decisão judicial da semana passada. Esse requerimento de produção antecipada de prova foi apresentada pelo Santander contra a Americanas. Essa busca vai ocorrer em e-mails institucionais de diretores, membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria da Americanas, atuais ou que já ocuparam o cargo nos últimos 10 anos, incluindo as sociedades incorporadas pela companhia de funcionários das áreas de contabilidade e finanças da empresa também. Ou seja, já está começando essa diligência, já está começando a irem atrás desses e-mails e comunicações. Essa é uma questão importante porque muita coisa pode ser encontrada ou não, eu acho que nesses e-mails, nessas comunicações. Sim. Se tem um lugar para encontrar alguma coisa, registrar, né? E-mail e comunicação eletrônica desse pessoal. Vamos lembrar que assim, se a gente voltar lá na Lava Jato, você tinha controles, né? De planilhas lá, né? Tinha o apelido de todo mundo. É aí que tem, né? Onde vai ter algum registro, porque de alguma maneira acredito eu que se houve má fé, isso foi de alguma maneira documentado, né? Pois é. Em algum tipo de... se houve, né? Mas algum rastro você deixa, não tem como, né? Então acho que o caminho é esse mesmo, né? Quebra de sigilo aí, porque muita gente foi prejudicada, né? E é o que estão querendo descobrir, né? Todas as diligências, todas as investigações vão no sentido de querer descobrir se foi alguma negligência por parte do setor financeiro, contábil de Americanas, ou se houve fraude. A grande questão foi negligência ou foi fraude? Exatamente. Isso muda a história muda também. Muda completamente, né? Porque daí se é fraude, é um crime, né? Um crime financeiro. Aí tem responsabilidades envolvidas, né? Que podem dar cadeia. E quem vai para a cadeia, né? Quem sabia, quem estava envolvido, né? Então esse aí que é o ponto, né? Ou se não foi fraude, há quanto tempo se sabe, né? Imagina que não foi fraude. Pô, há quanto tempo se sabe e nunca se falou? Será que aquele maluco é verdade que falou no primeiro dia da reunião com o Rial que tinha problema? Se é verdade, ele já sabia no mínimo desde 31 de dezembro. Porque eu não avisou antes. Tá tudo muito mal contado. Tudo muito mal contado, E os investidores querem saber, né? Aquela coisa, né? Se um dia falarem, olha, eu fiquei sabendo de um negócio, pelo amor de Deus, não me fala, né? Não me conta, não me conta, sai correndo, né? Não me comprometa. E é interessante que Americanas, olha só, nos últimos 6 pregões, subiu 160% o Gani Cabral. 160%. Não, cassino do caramba, né? 160%. Mas para voltar aos cerca de R$12 que estava antes, lá no dia 11, 450%. Mas já tá chegou chegando. A precisar subir 1.000. Ó, tá que tá, hein? Já precisou subir 1.000. Grande Americanas, a estrela da bolsa. Ô Cabral, essa alta pode ter a ver com questão de opção? Ou não? Ou é mais... Não tem volume para isso. Não? É mais notícia mesmo. Notícia entra no pau, sai no pau, briga, vira amigo, inimigo e etc. Só não tem volume para isso, não. Não teve. Boa. Gente, vamos mudar de assunto, a não ser que vocês queiram falar mais um pouco, obviamente, de Americanas, Ambev e coisa que o valha. Mas a questão é a seguinte, a gente está prestes aí a trazer a definição da super quarta, praticamente. Todo mundo na expectativa de Jerome Powell, que vai falar o chairman do Banco Central Americano. Inclusive, estava dando uma olhada aqui, Dow Jones acelerou as perdas, a Nasdaq
recuou nas perdas, né? Ganhou um pouquinho de tração ali. Dow Jones caindo mais de 1%, o S&P caindo 0,5%, que continua mais ou menos na mesma coisa dos últimos minutos, e a Nasdaq que agora está caindo só 0,2%, chegou a cair praticamente 1% aí nos últimos tempos. Nessa última hora e 13 minutos, o mercado fica em compasso de espera, fica aguardando o que vai acontecer para tomar alguma decisão. Tem o que aguardar para tomar uma decisão? Vocês percebem isso? Pesou um pouco no dia de hoje, variação do ADP, que veio bem abaixo do esperado, né? Mas e aí o mercado... Porque agora é o seguinte, se o emprego vem acima do esperado, então vai continuar com a política monetária mais dura, mais hawkish, então é ruim para a Bolsa. Mas também quando vem ruim, aí, tá vendo? Ó, veio muito abaixo do esperado, então é um cenário recessivo, né? Então pode ser que caminhe para uma recessão. Então o mercado eu acho que tá muito volátil, e quando tá volátil é difícil estabilizar ali, formar um preço, uma direção no dia de hoje. Tá meio bipolar, né, esse mercado. E, só para finalizar, vou fazer uma aposta aqui como é que vai ser o discurso do Jerome Powell. Como vai ser, Gani? Ele vai dizer o seguinte, que os objetivos estão sendo alcançados rumo a um soft landing, mas que a autoridade monetária do Fed continua bastante vigilante em relação à inflação, para trazer a inflação a 2%, dado que existem riscos eminentes, como no mercado de trabalho, que continua bastante apertado, mas a política monetária tem que ser dosada corretamente para não colocar a economia numa recessão. Eu só quero saber o que ele vai dar a entender para março. Se é outro aumento ou se para agora, ou se vem vários. Mais um aumento. Acho que vem mais uma 0,25. Bom, consenso, né? Sabe por que eu acho que vem mais um, Cabral? Porque é o que o mercado colocou. O mercado pediu. Como este Fed não surpreende o mercado, certo? O mercado coloca, ele tá. Aí o mercado fala, nossa, o Fed, né? Acertamos. Não, na verdade, se vocês colocarem meio, o Fed vai colocar meio. O que poderia ocasionar no mercado caso o Fed contrarie o mercado? Porque é o que você falou. Não, a gente já está vendo isso para trás muito tempo, né? O Fed não contraria o mercado, ele dá o que o mercado pede, Mas o discurso dele às vezes é diferente do mercado. Para não trazer também volatilidade, né? Tanto que tem pregão que a bolsa cai 4% no dia seguinte na ressaca do Fed. Então, às vezes o número vem em linha, mas o discurso vem diferente. Só vê bolsas do dia seguinte. Eu acho que é o seguinte, se viesse muito fora, né? Se agora é 0,25, vem um meio, aí a bolsa derruba, né? Porque o entendimento é muito concreto de que a política monetária está sendo muito agressiva, né? Eu tenho dúvidas se viesse vamos supor, não manutenção, não viesse o 0,25, né? Porque daí o mercado poderia interpretar que, nossa, deveria ter dado, não deu, certo? E então em algum momento o Fed vai ter que endurecer ainda mais a política monetária porque a inflação não está sob controle. Então isso poderia ter uma reação negativa. Ou, o Fed já está enxergando um cenário melhor mesmo de inflação e vai começar a estabilizar os juros e pode ter uma reação positiva. Eu fico na dúvida. No caso de surpreender para cima, me parece mais óbvio o efeito de derrubar. Mas para baixo, eu fico na dúvida de como o mercado interpretaria. Porque pode ser que o mercado fale, não, mas não era para derrubar juros, porque a inflação está aí. E aí, mais à frente, o Fed vai ter que fazer, inevitavelmente, alguns ajustes, né? Até Gani, a gente falando mais cedo lá na nossa entrevista no Portfólio Global, o Alexandre falando que a expectativa, pelo menos o que ele entende do mercado, é que juro não cai esse ano.
começa a cair só ano que vem. E no segundo trimestre, se começar a cair. O primeiro trimestre ainda vai ser de juro elevado. Não necessariamente subindo, mas flat ali, pelo menos até caindo o primeiro trimestre. Tri, né? É verdade. Mas isso aí que o Cabral falou, verdade, né? Esse discurso, né, do Fed. Mas eu acho que o mercado, principalmente nas últimas reuniões, esperava sempre aquele discurso mais light, né? Por parte do Fed, mas aí vinha o Fed falar, não, mas tem os riscos por conta do mercado de trabalho, etc. E aí o mercado passava a interpretar uma política monetária mais agressiva. Mas o que é estranho é que, assim, você pega as previsões são... É curioso isso, tá lá, 0,25, 0,25, certo? Então já tá dado, vai, né? Mas aí, embora já tenha um número, o Fed costuma dar um número que o mercado prevê, mas o discurso... O discurso que é a droga. Afeta. Porque... E o problema é o seguinte, que talvez diferente do daqui, que dificilmente você vê rachado, lá rola um rachado do cacete. Lá eles não estão nem aí. Lá parece que o pessoal do BC não é amiguinho, entendeu? Não sai pra jantar junto. Então, nada impede de ter uma votação assim, 4-3. Sei lá quantos são 8 votando, eu acho. 5-3, algo assim. Aqui você só vê unânime uma ou duas vezes na vida que não foi unânime. Roberto Campos Neto só teve uma ou duas que não foi unânime. Lá rola um racha do nada, mano. Então tem que ver isso também. E tem que saber se a reunião de amanhã é reunião de relatórios. Deixa eu ver mas aqui. Eu acho que o discurso de hoje é assim, dos relatórios. Olha, o indicativo de que o ciclo está chegando ao fim, entendeu? Mas não temos previsão de redução. Ou seja, política monetária elevada sem um horizonte de tempo aí de quando que eles vão reduzir e vão bater muito em relação ao mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho continua bastante aquecido. Acho que esse vai ser o discurso. Vai ter o mas aí, entendeu? Olha, tudo indica que é um soft landing, atingimos nossos objetivos, mas não dá para falar em redução tão cedo, Não precisa nem ter então, Gânia. Só copiar e colar que o Gânia falou aqui. Eu acho que é sempre isso, é isso aí, eles sempre vão nessa... Ele é muito hábil, né, com as palavras, né, em falar no mesmo texto, conseguir, olha... Pra lá e pra cá. O copo meio cheio, meio vazio. Você pode ler o texto, né, de uma maneira mais pessimista ou mais otimista. Ô Gani, já que o Jerome Powell pode hoje, tirar teoricamente, na virada do ano, sai a declaração sobre metas de longo prazo de estratégia de política monetária. Pelo menos foi assim em 21 e 22. Se sair hoje também, é mais importante ainda, que é o que ele vai falar de política monetária para o ano todo. E já que o Jerome Powell já pode tirar uma folga, não precisa nem falar, porque o Gani já adiantou. Ô Gani, o que vem no comunicado do Banco Central Brasileiro depois do famoso manteu? Essa pode... o pessoal da Faria Lima que brinca, né? Gosta de falar manteu, tá? Vamos conjugar direito esse verbo aí. Mas enfim, depois do manteu, o que vem no comunicado? Manteu, vem um tom duro no fiscal. Vem um tom bastante duro no fiscal. Na reunião passada, só faltou falar, no comunicado passado, só faltou falar explicitamente, assim, ou vocês fazem a parte aí, governo federal, a lição de casa no fiscal, ou a gente não vai derrubar a Selic. Assim, só faltou falar isso explicitamente, mas o risco fiscal apareceu diversas vezes durante o texto. Acho que aparecerá mais ainda. Vão bater muito duro na questão fiscal. Quer dizer, no comunicado aparece pouco porque ele é pequeno, né? Ele sai muito mas na ata, Fala assim, ambiente externo mantém-se adverso e volátil. E o fiscal. E tem China reabrindo pode causar inflação mundial. Você sabe também... Cadê ele fala de China reabrindo, que ele não falou na última?
Horizonte relevante. Horizonte relevante. Cenário prospectivo. Tem que saber se ele fala o quanto ele vai falar de 24. Porque ele só estava falando do primeiro tri, se ele já vai entrar no segundo. E eles vão falar, olha, o fiscal é importante para não desancorar as expectativas. O comitê vai se manter vigilante. Eles gostam de falar vigilante também. Eles gostam também, Enfim. A gente já podia tentar arrumar um emprego de, né, pelo menos redator lá. Sabe o que a gente fez na última vez? Eu não lembro se vocês lembram, mas eu peguei a ata da penúltima reunião e da última reunião. Eles mudaram meia dúzia de palavras. Eu faço isso no 710 todo dia. Mudaram meia dúzia de palavras. Só. E aí 50% do texto é igual. E aí quando eles falam assim, putz, veio mais rock, é porque uma palavra é um pouco mais enfática ali, um pouco mais incisiva e tudo mais. É a produtividade, né? Já faz dá um Ctrl-C, Ctrl-V, manda fala ver. Assim, onde a gente vai Mas nos Estados Unidos também é a mesma coisa. Pau. Se você for ver o comunicado do FONC, é a mesma coisa. Um trabalho escrever. Parece muito com o anterior e com algumas mudanças. É porque também... Então você vai ver, terceiro parágrafo é que está a mudança do texto nos Estados Unidos. Sempre está lá, vai do terceiro. É que está mudando. Se você for ver também, o cenário não muda muito de uma reunião para outra. O que muda em 45 dias? Tirando Americanas. Só se tem alguma coisa. Teve uma revolução, né? Aqui. Não é todo dia que tem uma guerra, né? No caso, nesse nosso caso específico, mudança de presidente, né? O outro para esse mudou o presidente, né? E a equipe econômica. Se bem que assumiu o presidente, né? Porque já ia... E a reunião foi no finalzinho de dezembro, né? No 7 de dezembro, é verdade. Foi em dezembro, né? Praticamente. Então não teve muita... Enfim. Vamos fazer o seguinte. Vocês querem deixar as considerações finais? Porque eu tenho uma análise aqui que o BTG divulgou em relação à Ambev. Vocês querem comentar posteriormente ou vocês já finalizam? Não. Vamos lá então. Não, é porque o BTG ele divulgou um comunicado aqui, uma análise em relação à questão da Ambev, dizendo que essa Serve Brasil é a associação que representa o Grupo Petrópolis e outras cervejarias brasileiras menores. Historicamente, eles têm se manifestado e lutado intensamente contra créditos tributários gerados por empresas como a Ambev e Coca-Cola ao produzir concentrados de refrigerantes na Zona Franca de Manaus. Basicamente, empresas que operam nessa região são isentas de IPI, mas as que compram concentrados ainda podem reconhecer os créditos tributários com base na alíquota nominal do IPI. Então, esses cerca de 30 bilhões de reais mencionados nessa matéria referem-se, na verdade, à estimativa da Receita Federal relativa aos créditos tributários acumulados numa disputa entre o fisco e as empresas de bebidas. A parte eventualmente relacionada à Ambev é indiscutivelmente muito menor. Na verdade, essa história remonta um longo caminho desde o governo do presidente Temer. O governo vem tentando aí reduzir a alíquota do IPI sobre os concentrados na tentativa de reduzir a distorção. Com isso, a alíquota nominal caiu de 20% em agosto de 2018 para 8% agora, o que significa que boa parte do benefício já se foi. Então essa é, na verdade, uma razão importante para a pressão de margem que os engarrafadores que operam no Brasil sentiram nos últimos anos. No caso da Ambev, o impacto deve ser ainda menor no tamanho para todo o negócio, cerca de 7% do EBITDA consolidado de 2022. Portanto, qualquer discussão sobre eventuais mudanças no funcionamento da Zona Franca de Manaus deve ser bastante diluído. E aí, o que diz o BTG? Para nós, essa discussão é algo de velhas notícias, porque com base nos preenchimentos do terceiro trimestre, a Ambev tem 5 bilhões e 600 milhões de reais de perdas possíveis, entre aspas, relacionadas a créditos tributários associados à Zona Franca de Manaus. Isso aí representa pouco menos de 3% do valor de mercado da empresa de bebidas. Então parece justo dizer que se esses créditos deixarem de existir, as empresas provavelmente vão repassar parte desses custos aos preços. E aí diz esse comunicado do BTG dizendo que é bastante, praticamente insignificante em relação ao valor de mercado, mas como eles disseram, notícia
velha que talvez não tenha tanto impacto, mas é uma notícia que está impactando sim na Ambev. Quem é do grupo, né? Como é do grupo, tudo vira notícia agora, né? Tudo. O cara da Ambev foi pego bebendo Coca-Cola. Aí já ferrou tudo. Parece que tem essa história mesmo, o cara foi mandado embora, né? Não, eu já... aluno, eles confirmaram. Uma vez, eu sem saber, fui almoçar com um amigo meu, ele falou, pô, vou levar um amigo. Tá bom, isso em Porto Alegre. Aí tava lá, na época eu tomava refrigerante, eu pedi uma Pepsi. Porque eu não tinha Coca, tava, sei lá, não sei. Aí eu pedi uma Pepsi, tomando a Pepsi, não sei o quê. Aí quando acabou, aí quando eu falei, pô, o cara falou, vamos, só não pode tirar foto. No final, quando a gente estiver indo aqui na mesa, eu falei, por quê? Porque sou representante da Coca-Cola em todo o sul do Brasil. Aí eu falei, pô, é sério? Ele, não, é brincadeira, pode tirar, relaxa com isso. A gente não é mala assim não, pode tirar. Pode gente tirar. boa, cara, gente Pode boa. tirar, Ele falou, não, aí eu até brinquei, ele pegou a latinha assim. Mas ele falou que, pô, eu sou de paz com isso, mas tem funcionário que é radical. O funcionário é radical e o dono não é, entendeu? Agora, se isso é uma prática meio que comum, pelo que eu entendi... vida que segue total, nada muda. Da nota do BTG... Porque se isso pegar, então, para a Ambev, pega para um monte de empresa, pelo que eu estou entendendo. Pô, mas 3% do valor de mercado, 7% do EBITDA dela, não é nada. Não é nada, né? Vida que segue, mas Ambev segue caindo 4,60 agora. Que é, grupo, saiu algo errado sei lá, do Burger King, foi pego, em vez de ser queijo cheddar, prato. Aí cai Burger King, que virou Zamp, eu acho. Zamp, sei lá. Cai também. Então o problema é isso. Qualquer coisa está assustando no grupo. Isso aí. Imagina a crise dentro de casa. Você com 25 bilhões em crise que a tua empresa está quebrando. Tenso demais. Já passou por isso? Não, Não, porque a empresa não quebrou. Minha empresa é bem gerida. Né? Não, porque a empresa não quebra, né? A empresa do Gani. É isso aí. Cabral e Gani, amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã é bom dia BMC, boa tarde BMC amanhã e boa noite BMC. Amanhã é bola de ferro no tornozelo de Alexandre Cabral. À noite, porque tem... Não, tô brincando, tô brincando. Bom dia, boa tarde. À noite vai gravar podcast. À noite eu dou aula amanhã, Amanhã eu dou aulas de inclinação de curva de IDI, feito com 2 vértices ou com 3. É uma aula maneira. É que sabe quem está operando muito isso no Brasil? Indiano direto da Índia. Ô, louco. Estão operando direto isso no Brasil, direto via robô. Isso aí. Bom, temos que ir. Temos que ir. Temos que ir. Pessoal com dinheiro já chegou aqui. Viu, Helder? O pessoal do com dinheiro já chegou aqui. Helder. Vai lá, Helder. Valeu, gente. O Helder, o pessoal do com dinheiro. Tô de mal do Helder, cara. Valeu. Eu vou gravar, tô pensando até tirar do ar o vídeo que gravou comigo. E eu já tô quase fazendo as pazes aqui com o Daniel. Valeu, gente. Abraço. Tamo aí. Amanhã estaremos aqui novamente com dinheiro. Chegando aqui, o Felipe Ferreira já tá a postos para começar o programa. E não se esqueça, daqui a pouquinho, 4 horas da tarde, Top News chegando com decisão de política monetária lá do Federal Reserve. A Débora Oliveira com todos os detalhes em cima do lance. Eu volto amanhã, a partir das 2 horas da tarde, aqui no BMC Market. Forte abraço. Tchau.